E aí, estamos aqui de novo para a aula de patologia para a prova de amanhã, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer um vídeo apenas de distúrbios circulatórios, e aí depois, quando eu terminar de estudar inflamação, que eu nem terminei ainda, aí eu faço um vídeo sobre inflamação, tá? Então, aqui eu vou tentar mostrar para vocês a microscopia e a macroscopia dos negocinhos, tá bom? E é isso aí. Eu queria que vocês vissem o meu novo ponteiro. Deixa eu mostrar, né? Saindo aqui rapidinho. Olha que bonitinho. É aquele bichinho daquele jogo lá, ó. Ó, que fofinho. Então, né? Vamos voltar. Primeiro, o que são distúrbios circulatórios, né? São alterações anatômicas ou funcionais que vão comprometer o fluxo normal de sangue pelos vasos e órgãos, tá? E aí, a gente pode chegar numa conclusão. Se ele compromete o fluxo de sangue que pode chegar nos vasos e órgãos, vocês concordam que pode ter uma hipóxia naquele tecido? Uma necrose? Uma lesão celular? Pois é. Né? E esses distúrbios circulatórios, eles podem ser alterações hídricas intersticiais, no caso de edema, alterações no volume sanguíneo, hiperemia, hemorragia e choque, e no caso de alterações por obstrução intravascular, que é o caso de trombose, embolia e isquemia, tá? Primeiro a gente vai falar de hiperemia, eu vou seguir bem os slides da professora, ok? Então, hiperemia é quando a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo no nosso vaso sanguíneo, né? Então, quando o vaso ele tá dilatado, se o vaso está dilatado, a gente tem uma maior passagem de sangue, tá? Então, geralmente, ele vai estar associado a estímulos fisiológicos ou patológicos. E, tipo assim, fisiológico é muito comum a gente ver em casos de exercício físico, por exemplo. Se pessoas que são mais branquinhas, quando elas correm muito, as bochechas ficam vermelhas. E isso aí é um caso de hiperemia, tá? Que a bochecha fica vermelha. Por que fica vermelha? Porque os vasos sanguíneos, eles se dilatam e aí passa mais sangue e dá a cor vermelha, tá? A hiperemia, ela pode ser ativa ou passiva, ok? Então, a hiperemia ativa vai ocorrer a vasodilatação arteriolar, tá? Então, como que vai acontecer? Primeiro, a gente vai ter um estímulo local, liberação de substâncias vasodilatadoras, ou seja, coisas que vão fazer esse vaso abrir. 3. Arteríolas dilatam e o fluxo sanguíneo aumenta no local, em resposta da liberação de substâncias dilatadoras. E 4, o tecido é avermelhado e quente. Por que ele é avermelhado e quente? Porque no nosso vaso sanguíneo, as hemácias, elas são vermelhinhas. Se esse vaso sanguíneo ele aumenta de tamanho, a gente vai ter mais hemácia passando, nosso corpinho vai ficar vermelho, tá bom? Então, é isso aí. E aí, como eu falei, a gente pode ter a hiperemia fisiológica ou patológica. A fisiológica ela vai acontecer por conta de digestão, lactação e atividade física. Por que digestão? Porque quando a gente come, né? Acho que a gente viu isso na aula de... não sei, em alguma aula. Quando a gente come, o nosso sangue, ele vai pro lugar que tá tendo mais atividade lá. Então, ele vai ir pro nosso estômago. Então, nosso estômago, se a gente pudesse ver, ele ficaria todo vermelhinho. Por que todo vermelhinho? Porque os vasos sanguíneos vão estar dilatados para acontecer uma melhor digestão, tá? Então, fica mais dilatado, fica mais vermelho, ok? E o fluxo de sangue, ele vem todo pro órgão que tá em atividade, tá? E atividade física, que foi o exemplo que eu dei, porque quando a gente corre muito, a gente se exercita, a gente corre, a gente faz academia, as nossas bochechinhas, elas tendem a ficar vermelhas, porque os vasos sanguíneos daquele local, no caso as arteríolas do nosso rostinho aqui, estão dilatadas, tá? E aí, se está dilatada, tem um aumento do calibre e tem a maior passagem de sanguinho naquele local, ok, meus amores? E a gente tem a hiperemia patológica, a hiperemia ativa patológica, tá? A patológica ela vai se dar por inflamação aguda e queimaduras. O caso da inflamação aguda é o mesmo esquema, né? Isso aqui eu vou explicar melhor na aula de inflamação. Mas a gente tem o nosso vaso sanguíneo. O nosso vaso sanguíneo ele tem epitélios, vários epitélios, tecido epitelial. E a gente tem as nossas hemácias passando aqui bonitinho. A gente tem as nossas hemácias, a gente tem células inflamatórias passando aqui bonitinho, tá bom? Porém, algum agente externo induziu uma inflamação. Então,
não sei, uma picada de abelha. A pessoa foi picada por uma abelha, e aí o que vai acontecer? A gente vai ter, primeiro, uma vasodilatação. Então, a gente vai ter uma vasodilatação, ou seja, o vaso ele aumenta de tamanho. Se o vaso aumenta de tamanho, esse negocinho aqui, ó, essa célula inflamatória, ela vai ter que sair. Então, ela vai sair pelos espaços entre o epitélio. Então, ela vem, aí ela sobe aqui e chega na inflamação, tá? E aí, se a gente tem a dilatação no vaso sanguíneo, como eu falei, a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo. Se a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo, a gente tem a cor avermelhada, tá? No nosso tecido. Beleza? Eu tô com sono, sabia? Aí eu vou dormir depois, eu acho. Ou não sei. Tá, voltando. Então, vamos ter aqui as imagens da hiperemia ativa, tá? A gente tem o eritema, que foi isso que eu falei pra vocês, da bochechinha vermelha, vasodilatação, maior aumento da passagem de sangue, bochecha fica vermelha. E aqui a gente tem um eritema por alergia. Então aqui a gente tem um agente agindo aqui, um agente físico, químico ou biológico agindo aqui. Então você tá vendo que esse eritema aqui é diferente desse eritema? Então aqui a gente tem um agente físico, tá? Aqui a gente tem um encéfalo normal, então aqui no cérebro normal a gente consegue ver veias, bonitinho, tá vendo? Todas vermelhinhas, fofinhas. E o nosso encéfalo de uma cor normal, uma cor de encéfalo mesmo. Só que, o que aconteceu? Houve uma vasodilatação. Então, se os vasos dilatam, aqui, ó. Aqui, esse vaso aqui, ele tá maior. A gente tem um aumento do vaso sanguíneo. Esse vaso tá mais escuro também, porque tem um aumento da passagem de sangue. Aqui a gente consegue ver vasos que antigamente não dava pra ver, porque tem esses vasos aqui. Aqui a gente não tem esses vasinhos aqui. Então, tem a aparição de vasos quando tem uma hiperemia, ok? Então, é isso aí. A microscopia é aquilo que eu mostrei pra vocês, tá? A gente vai ter uma dilatação na artéria. Se a gente tem uma dilatação na artéria, passa mais hemácias, tá vendo? E na veia também é a mesma coisa. E a gente tem a hiperemia passiva, tá? Porque isso tudo aqui é ativa. A passiva, ela vai acontecer na dificuldade da drenagem venosa. Ou seja, o sangue, ele vai entrar no tecido, mas ele não consegue sair. Então, ele entra e não sai. Por quê? Como que isso pode acontecer? Vocês já pensaram, né? Então, assim, se a gente tem um vaso sanguíneo, e o que vai fazer o sangue não passar para esse local aqui? Se a gente tiver uma obstrução, ok? Então, aqui, primeiro caso. Pode ocorrer uma obstrução ou falha na drenagem venosa. Exemplo, trombose, que eu vou explicar para vocês também. 2, o sangue fica parado nas veias e capilares. 3, o tecido fica azulado ou roxeado. Então, vamos desenhar isso aqui. A gente tem o nosso vaso sanguíneo bonitinho, tá bom? E aí, o nosso fluxo sanguíneo, ele tá seguindo essa direção aqui. Mas, o que acontece? Tem uma obstrução aqui. E o que vai acontecer se tem uma obstrução aqui? O sangue, ele continua vindo pra cá, mas ele não vai conseguir passar pro outro lado. Então, essa parte aqui vai ficar com aumento de sangue e essa parte aqui vai ficar com pouco sangue, porque tem uma pedra aqui que não deixa esse fluxo passar, tá? E aí, esse sangue aqui, ele tá desoxigenado, ele é um sangue venoso. Então, ele vai vir e ele tá sem oxigênio. Então, uma característica do sangue desoxigenado é porque ele fica azul ou arroxeado. Então, se a gente tem um cérebro que teve um problema na drenagem venosa, ele tende a ficar roxinho. Os vasos sanguíneos tendem a ficar roxinho porque não tem oxigênio lá, tem só CO2. E a gente tem, na hiperemia passiva, a gente só tem coisa da patológica. Não tem nada fisiológico que acontece. Então aqui, no caso da ativa, a gente tinha o estímulo fisiológico, que era, por exemplo, a digestão, que eu falei pra vocês, ou atividade física, que dá essa bochechinha vermelha aqui. Na passiva, a gente só tem a patológica. Então, não tem nada que pode acontecer no nosso corpo que vai dar isso aí, sabe? Nada natural. Então, a patológica, ela pode ser local, por alguma obstrução,
ou ela pode ser sistêmica, que eu vou explicar para vocês agora. Então aqui, pessoal, aqui a gente tem uma imagem de um coração com os pulmões aqui, tá? Eu acho que eu não vou conseguir explicar diretamente isso aqui, mas a professora ela deu um exemplo na aula que ajuda a entender, eu acho. Então aqui nós temos o nosso coração, o que ele tem que fazer? Bombear sangue para o corpo inteiro. E a gente tem os pulmões aqui do lado do coração, que eles vão fazer a hematose do sangue que chegou dos tecidos, tá? Então, vamos imaginar. Imagina que a gente tem o nosso sangue, ele chegando pelas veias cava, certo? Então, a gente tem o nosso sangue chegando pela veia cava, pelo átrio direito, desse lado direito aqui. Se o nosso sangue que chega pela veia cava, ele tiver uma obstrução, tiver alguma coisa atrapalhando esse fluxo venoso no átrio e ventrículo direito, o que vai acontecer? O sangue que tá vindo aqui, ele vai voltar. Então, vai chegar sangue, vai chegar sangue, vai chegar sangue, vai chegar sangue, só que esse sangue não passa pra cá, porque tem uma obstrução. Então, vai chegar e ele vai voltar. Oxigenado não, desoxigenado. Então, ele vai vir e volta pro órgão que ele veio. Vamos supor que é um fígado. Então, ele vem do fígado, passa pela veia cava superior, passa pela veia cava inferior, aí ele chega aqui no átrio direito e tá com problema. Então, o que ele vai fazer? Ele vai voltar desoxigenado mesmo pro fígado. Então, aí, a gente vai ter um problema no átrio e no ventrículo direito. Então, quando a gente tem uma insuficiência cardíaca, não é insuficiência cardíaca isquêmica, mas quando a gente tem um problema no átrio direito, no átrio e no ventrículo direito, compromete os nossos órgãos sistêmicos, é isso que eu tô querendo dizer. Então, o que são os órgãos sistêmicos? Os nossos órgãos normais mesmo. Então, vai comprometer, porque o sangue, em vez de ele ser oxigenado, ele não vai ser e ele vai voltar. Se a gente tiver uma obstrução pelo lado esquerdo, então, o sangue, né, voltando, o sangue vem aqui, passa pela veia cava, passa no átrio, no ventrículo, sobe para fazer a hematose, aí ele volta, e aí se tiver uma obstrução nessa veia aqui, que é a veia pulmonar, que tem a válvula semilunar, se tiver um problema aqui, o que vai acontecer? O sangue chega, e não tem pra onde ele descer, porque ele tá com um problema, então ele vai voltar pro pulmão. Entendeu? Então ele volta pro pulmão, e aí o sangue fica todo retido no pulmão mesmo. Então, recapitulando, no lado direito, o sangue vem, por exemplo, do fígado, vem do fígado, chega aqui, tem uma parede, ele volta pro fígado. Do lado esquerdo, o sangue passa do pulmão aqui, tenta passar pelo átrio esquerdo, não consegue, ele volta pro pulmão. Então, no lado direito, a gente tem um problema sistêmico, do lado esquerdo, a gente tem um problema no pulmão, tá? Então, o pulmão, ele fica zoado. Então, aqui, primeiro, fígado, tá? A gente consegue ver no fígado que os sinusoides, que são os capilares, eles estão bem avermelhados. Eles não têm que estar avermelhados assim, eles têm que estar na corzinha normal, entendeu? Ou pouco avermelhado. E aqui a gente tem os hepatócitos para comparar, tá? Então aqui, se a gente teve um problema no fígado, provavelmente é uma insuficiência cardíaca pelo lado direito. Por que pelo lado direito? Porque no desenho que eu mostrei para vocês, o sangue veio pra cá, o sangue veio aqui do fígado, passou pra cá, não consegue passar, ele vai voltar, entendeu? Então, vai acumular sangue nesses órgãos aí, ok? E aqui a gente tem também outro aspecto do fígado, que é o aspecto de noz moscada, tá? Porque o fígado, ele vai ficar com pintinhas pretas. Então, tem um aspecto de noz moscada. É isso aí. E aqui a gente vai ter áreas com sangue, tá vendo? Por causa daquele processo que eu falei, do coração e não sei o que vem e volta, tá? E dá pra ver aqui, ó, áreas com sangue. Vermelhinho aqui, vermelhinho aqui, vermelhinho aqui. Ok? O povo me ligando, mano. Você é louco. E o pulmão? O pulmão, que eu expliquei pra vocês, a gente vai ter uma insuficiência cardíaca pelo lado esquerdo. Muito bem, muito bem. Por que pelo lado esquerdo? Porque vai vir o sangue, não vai conseguir voltar e ele volta pro pulmão.
Entenderam? É isso aí. Então, o pulmão a gente vai encontrar ele liso, porque tem um acúmulo de sangue, e muito avermelhado, porque tem um acúmulo de sangue dentro. Entenderam? E é isso aí. A microscopia, como vocês já imaginam, né? A gente vai ter vasos dilatados. Então, primeiro, que órgão que é isso aqui? Isso aqui é um pulmão, tá? Então, aqui é um alvéolo pulmonar. Na aula de ontem. Aqui a gente tem um alvéolo. E tem sangue dentro do alvéolo? Pode? Não pode ter sangue dentro do alvéolo, né? Mas tá bom. Então, aqui a gente vai ter sangue aqui. E esses capilares, eles vão estar com muita hemácia. Estão bem avermelhados e não pode isso. Significa que a gente está tendo um problema de circulação, uma hiperemia, ou seja, os vasos sanguíneos eles estão dilatados, tá bom? É isso aí. E aqui a gente tem o caso das varizes, tá? Eu vou beber água, peraí. Nas varizes, como acontece, né? Vamos usar nossa imaginação. Nós, desde a escola, a gente sabe que a gravidade, ela puxa as coisas para baixo, né? Então, se eu soltar essa caneta que tá na minha mão, ela não vai ficar aqui e nem vai subir. Ela vai cair, porque tem a gravidade puxando para baixo, ok? Então, se a gravidade puxa as coisas para baixo, como que o nosso sangue que tá nas nossas partes inferiores aqui, como que ele sobe pro nosso coração? Se a gravidade tende a puxar tudo para baixo. No nosso órgãos inferiores, no nosso sistema nervoso periférico, partes inferiores lá, perninha, a gente tem veias, né, obviamente, com válvulas. Então, o sangue, ele vai chegar por uma artéria, no nosso pezinho, na nossa perna. Então, vou até desenhar aqui um pé, tá? Esse aqui é um pé. Então, o sangue, ele vem pro nosso pé, e aí ele vai ter que voltar. Mas qual que é o incentivo que ele tem para voltar se a gravidade puxa as coisas para baixo? Aí a gente tem essas válvulas, tá vendo? Isso aqui são válvulas. São projeção da parede do vaso que vai ajudar o fluxo sanguíneo. O que que acontece? O sangue, quando ele tem que retornar, ele começa a subir e aí ele tende a descer. Só que ele não vai descer, porque essas válvulas vão se fechar. Então a gente tem isso aqui, ó. Tá vendo? Ele tende a descer, ela se fecha e ele sobe. Nossa, Ana Clara, mas como que sobe? Você não falou que a gravidade puxa as coisas para baixo? Pois é. Como que sobe, né? A gente tem aqui, do lado das veias, nossos músculos. Então aqui a gente tem o músculo da perna. E o que que o músculo faz? Ele se contrai. Se ele contrai, ele esmaga essa veia. Se ele esmaga a veia, a gente tem aquele movimento peristáltico que acontece quando a gente tá na digestão, né? Que o alimento ele desce sozinho, porque o músculo do nosso esôfago ele se contrai. Então aqui é a mesma coisa, tá? O nosso músculo ele vai se contrair, a nossa veia vai ser espremida, o sangue sobe, tá bom? E quando ele quer descer, essa válvula aqui não vai deixar ele descer, ok? Então ela fecha e não faz descer de volta. Mas então, por que as varizes existem se a gente tem válvulas? Pois é, essas veias com essas válvulas podem se tornar afuncionais. Como que pode se tornar funcionais? Então, recapitulando, como eu expliquei, nossa veia, ela vai precisar de um músculo. Então aqui, ó, nossa veia bonitinha, com as válvulas aqui, ó, tá vendo? Ela vai precisar de um músculo para poder subir o sangue, tá bom? Então o sangue vai seguir o fluxo para cima. Se o nosso músculo ele não tá se contraindo, ou seja, se a gente não tá praticando exercício físico, se a gente ficar muito tempo em pé, se a gente ficar muito tempo deitado, o nosso sangue não vai voltar. Porque esse músculo aqui ele não vai se contrair. Então o sangue ele vai permanecer aqui embaixo. Então ele vai se acumular. Se ele se acumula, essas válvulas aqui elas não vão ter funcionalidade nenhuma. Então elas vão dilatar, ó, tá vendo? E aí, essa válvula, ela não consegue se fechar. Por mais que ela queira, ela não se fecha, porque o nosso vaso, ele aumentou desse lado, né? Então, se o vaso aumentou desse lado, a nossa válvula ela não vai conseguir se tocar, porque o tamanho da válvula não vai aumentar, porque o vaso está dilatado. Então, quando ela se fechar, ó, ela não vai encostar
na outra. Então, o sangue vai o quê? Descer. Por quê? Porque a gente tem a gravidade que vai puxar tudo para baixo. O que faz o sangue voltar é o fechamento da válvula. Se a válvula não fecha porque ela não se encosta, o sangue desce. E aí que a gente tem as varizes, tá? Eita! Vixe! Uai, eu apaguei todo o desenho aqui. Olha aqui, que bomba. É só isso aqui que eu tenho que apagar. Então, tá bom. Se a gente tem as válvulas que não se fecham, o nosso fluxo sanguíneo ele desce, tá bom? E aí, o que causa as varizes? Exatamente isso, tá? Então, a gente vai ter um acúmulo, isso aqui é uma perna, tá? Então, a gente vai ter um acúmulo de sangue venoso. Por que sangue venoso? Porque esse sangue que tá nas nossas partes periféricas aqui, ele vai ter que subir para ser reoxigenado. Só que se as válvulas não funcionam, como que ele sobe? Não tem como ele subir. Então ele vai ficar azulado, porque vocês lembram que eu falei pra vocês que o aspecto de um sangue, não tô achando aqui, que o aspecto de um sangue venoso é ele ser meio azulado? Pois é, azulado, arroxeado. Então por isso que nas varizes o sangue ele fica roxinho, tá bom? E é isso aí. Então, acho que deu pra vocês entenderem, né? E aqui nessa imagem, a gente tem um caso de varizes também, só que crônica, né? Ou seja, por que crônica? Porque é varizes em período prolongados. Então, são varizes que duram muito tempo, tá? Então, vamos relembrar, né? Se a nossa válvula, a gente tem um vaso sanguíneo aqui, desse ser humano aqui, e o vaso sanguíneo dele tem válvula, mas esse vaso sanguíneo dele está estragado, então ele vai estar meio assim, essas válvulas que estão aqui não vão conseguir se encostar. Então, o sangue desce, tá bom? Se o sangue desce, vocês concordam que naquela última prova de patologia, eu expliquei pra vocês sobre a hemosiderina, né? Que quando a gente tem a nossa hemácia bonitinha lá, essa hemácia ela tem um tempo de vida. Então, depois ela vai se degradar. E o que a gente tem dentro da hemácia que eu expliquei ontem pra vocês? Ferro, né? E o ferro tem que cor? Laranja, né? Quando enferruja, aqui, ó, laranjinha. Então, se a gente tem ferro dentro da hemácia e a hemácia, ela se quebra, a gente vai ter a liberação desse ferro. Esse ferro, ele vai ser convertido em hemosiderina, ok? Que é um pigmento normal. Só que, se a gente tem muita hemosiderina, a gente vai ter o quê? Hemosiderose. Então, o acúmulo de ferro, ele vai causar o acúmulo de, nossa senhora, o fato da hemácia não conseguir voltar, a gente vai ter um acúmulo de ferro, porque a hemácia vai se degradar. Se a gente tem um acúmulo de ferro, a gente tem um pigmento. A gente tem mais hemosiderina. Se a gente tem mais hemosiderina, a gente vai ter um aumento da hemosiderose. Ok? Então, é isso aí. E a hemosiderina, como a gente viu na última aula de patologia, na última prova, ela tem a cor marrom, né? Então, por isso que o pé desse ser humano aqui tá marrom. Porque as hemácias, elas vão se romper, né? E aí, vai liberar o ferro e o pigmento hemosiderina. Então, fica aqui, ó, marrom, tá bom? Então, tá vendo? Aqui a gente tem... Não dá pra ver as varizes bonitinhas aqui, não. Mas dá pra ver a hemosiderina. Então, a gente sabe que essa pessoa, ela teve varizes, ok? E agora o edema, tá bom? Acho que... Eu não sei se tem lâmina de hiperemia. Eu vou ver agora. Então, gente, eu tava vendo aqui no roteiro, e a única lâmina de hiperemia que tem de só hiperemia é a lâmina 122. Na verdade, não, mosquei. A lâmina 122 é de edema e a 123 é de hiperemia. Só que é hiperemia e edema, tá? Então, o edema é o que eu vou explicar pra vocês depois, ó, porque é o próximo tópico já. Cadê? Aqui, ó, já é o próximo tópico. Então, eu vou explicar pra vocês só a parte que a gente consegue ver uma hiperemia, ok? Então, é aqui que tava. Não sei, mosquei. Não, pera. É aqui. Então, aqui, ó. Lâmina 123, tá?
hiperemia e edema. Da onde? No nosso pulmão. Então, isso aqui é uma lâmina histológica do pulmão. E a gente sabe que no pulmão a gente tem os nossos alvéolos, né? Que, vou mostrar nesse lado aqui que tá melhor. Então, nossos alvéolos, eles são assim, ó que bonitinho o bichinho. Eles são assim. E aqui dentro, que a gente não consegue ver nada, tem ar, tá? Só que, aqui também é um alvéolo. Só que o que acontece? Esse alvéolo, ele tá preenchido de rosa. Esse que é o próximo tema, tá bom? Que é o edema. Então, esse alvéolo, em vez de ter ar, tem um pigmento rosa. Então, tem líquido aqui dentro. Mas, como o nosso tema agora é hiperemia, então aqui a gente tem o vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo, ele tá muito dilatado. E ele tá com muito sangue dentro, ele tá com muita hemácia. Então, aqui a gente tem um vaso sanguíneo dilatado. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo dilatado. Aqui a gente tem outro vaso sanguíneo dilatado. Esse aqui piorou, ó, tá vendo? Ele tá completo de hemácia, completo de hemácia. No próximo coisa aqui, ele tá mostrando mais a parte de edema, né? Que são essas partezinhas aqui. E aqui a gente tem um vaso sanguíneo bem dilatado. Cadê o outro aumento? No aumento de 20x, a gente também consegue ver apenas o edema. Então, tá vendo? Essa lâmina, ela não tá boa pra ver hiperemia. Mas aqui a gente tem... Eu acho que isso aqui é um vaso sanguíneo. Se isso aqui for um vaso sanguíneo, ele também tá dilatado, tá? Então, tudo vai estar dilatado. Porque é uma lâmina de hiperemia e edema, ok? E é isso aí, ó. Aqui, ó. Aqui a gente consegue ver bem, tá? O nosso alvéolo... Deixa eu ver se a outra dava pra ver também. Não, mas esse aqui tá melhor. Os nossos alvéolos, que eu expliquei pra vocês, eles são compostos pelos pneumócitos tipo 1, né? E aí, eles têm um capilar que estão em volta deles, tá bom? E aí, né, se a gente sabe que o capilar, ele passa sangue, só que o capilar ele tem que passar pouco sangue, ele passa uma hemácia de cada vez. Aqui parece que tem muita hemácia passando junto. Não vai dar pra ver direito, mas aqui parece que tem muita hemácia passando junto. Estão vendo? E aí, a gente tem a dilatação do capilar, porque é para passar uma hemácia atrás da outra, porque o capilar ele tem espaço para passar uma hemácia. Se ele tá dilatado, consegue passar mais de uma. Então, tá vendo? A gente tem o capilar bem rosa, né, bem vermelho. Então, se ele tá bem vermelho, ele tá dilatado e tá passando muita hemácia. É isso que a gente consegue ver de hiperemia nessa lâmina aqui, ó. Olha aqui que bonitinha também, ó. Tá vendo? Capilar. Os capilares aqui, passando várias hemácias de uma vez. Ok? Aqui, ó, tem uma hemácia, duas hemácias, três, quatro hemácias passando dentro de um capilar. Juntos, não dá, né? Esse aqui não pode. E aqui a gente tem um vaso sanguíneo que também tá dilatado, tá bom? E é isso aí, que a gente consegue ver hiperemia. Eu vou tentar achar o órgão agora, que ela mostrou. Achei aqui, ó. Na macroscopia, né? Vocês lembram que eu falei pra vocês que na hiperemia passiva, a hiperemia passiva, ela é causada por insuficiência cardíaca. Então, assim, se o lado direito tá comprometido do coração, ele vai afetar os órgãos sistêmicos, tá? Isso aqui é um fígado. E vocês lembram também que eu falei que o fígado, quando ele é afetado, ele fica com um aspecto de noz moscada? Que é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? Ele fica preto e a cor do fígado. E o que são esses negócios pretos? Esses negócios pretos são os vasos sanguíneos. Só que é o vaso sanguíneo com o sangue venoso, ou seja, o sangue que não é oxigenado. E como eu expliquei também, se o sangue não é oxigenado, ele tende a ficar azul ou arroxeado. Então, toda essa estrutura do fígado aqui, que tá preta, né, é vaso sanguíneo com sangue desoxigenado, ou seja, sangue venoso, ou seja, também hiperemia passiva sistêmica, tá? Deixa eu ver se tem outra foto aqui. Olha, tá vendo? Vaso sanguíneo preto, por causa do sangue venoso. Aqui a gente tem o fígado, certo? Então, mesma coisa, vaso sanguíneo preto, vaso sanguíneo preto. E eu acho que é só, né? Acho que aqui ele só tá mostrando mais os detalhes mesmo. Então, é isso aqui, tá? Então, recapitulando, deixa eu... Recapitulando, na hiperemia passiva, o que vai acontecer? Na hiperemia, na verdade, desculpa. O que causa a hiperemia? Dilatação dos vasos sanguíneos. A hiperemia, ela pode ser ativa ou passiva. Na ativa, ela pode ser fisiológica ou patológica. Na fisiológica é quando a gente tem digestão, né, e atividade física, que é a nossa bochecha fica vermelha. Na patológica é inflamação e queimadura, tá? Aí na passiva, na hiperemia passiva, a gente só tem a razão
patológica. Não acontece, não tem que acontecer naturalmente. Na patológica, a gente tem o acúmulo de sangue venoso por obstrução. Pode ser por obstrução. No caso, se for obstrução pelo lado direito, o sangue que chega aqui, ele volta para os órgãos sistêmicos. Então, eles voltam para o órgão que ele estava. Se ele volta para o órgão que ele estava, o vaso sanguíneo, como está dilatado, porque tem muito sangue chegando naquele local, ele vai ficar escuro. Porque o sangue venoso, ele tem esse aspecto de ser azul ou roxo. Se for um problema no lado esquerdo do coração, o problema é no pulmão. Então, o sangue ele chega no lado direito, no lado esquerdo do coração, só que ele volta para o pulmão. Então, o pulmão ele tende a ficar brilhoso, porque tem um acúmulo de sangue, e bem avermelhado, porque o sangue que chega ele é oxigenado, ou seja, é um sangue arterial. Então, ele vai voltar para o pulmão, porque tem um problema ali, certo? É isso aí. E agora a gente vai falar sobre edema. Então, o edema, o que é? É o acúmulo anormal de líquido no interstício ou em cavidades corporais. Quando o líquido ele é acumulado em cavidades, como por exemplo no seu abdômen, né, como por exemplo também no pericárdio do seu coração, ele é chamado de derrame ou efusão, tá bom? E quais são as principais causas do edema? Primeiro, o aumento da pressão hidrostática, que eu vou explicar para vocês, porque eu tenho um desenho que eu fiz para mostrar. Segundo, a redução da pressão oncótica plasmática, que eu também vou explicar para vocês. Terceiro, obstrução da drenagem linfática, né? Porque se a gente tem um problema na drenagem linfática, o líquido ele vai se acumular e ele não vai voltar para onde ele tem que voltar. Quarto, retenção de sódio e água, porque agora, quimicando, né? Se a gente tem o acúmulo de sódio, o sódio ele ama a água, né? O sódio ele vai ser, quando a gente tem sódio, a água vem junto. Então, se a gente tem água também, a água anda junto com o sódio. Então, se a gente tem a retenção de sódio, a gente tem a retenção de água, porque a água anda junto com o sódio. Olha que bonitinho, né? E 5, o aumento da permeabilidade capilar, que eu vou explicar para vocês, tá? Também. Então, como que funciona o nosso órgão, o nosso vaso sanguíneo na normalidade? Primeiro, a gente tem as células endoteliais, que vão controlar a permeabilidade. Segundo, a gente tem as junções intracelulares, que vai manter essas células endoteliais juntas. E terceiro, a gente tem a membrana basal, ok? Que a membrana basal é feita de tecido conjuntivo. Então, essa barreira, ela é considerada uma barreira semipermeável. O que significa ser uma barreira semipermeável? Então, vamos desenhar aqui bonitinho para vocês. A gente tem o nosso vaso sanguíneo. O que eu falei? Tem no vaso sanguíneo, células endoteliais, tá? Então, a gente tem as células endoteliais aqui. Células endoteliais, que estão compondo a parede do nosso vaso sanguíneo. A gente tem as junções intracelulares, que vão manter essas células juntas. E a gente tem a membrana basal, que é isso aqui que eu desenhei em rosa. Então, membrana basal, azul, células endoteliais, e esse espaço aqui entre uma célula e outra, né, que vão estar juntas, tá? É a junção epitelial, como que é o nome? Junção intracelular. Junção intracelular. Certo? E aí, o que significa ser uma barreira semipermeável, né? Vai entrar apenas o que tem que entrar dentro do vaso sanguíneo. Então, a gente vai ter cortezinhos nessa membrana basal e nas células endoteliais aqui, que vão permitir a entrada de coisas que tem que entrar, como, por exemplo, proteína, né? Então, vai entrar proteína aqui. Se ela conseguir passar por esse buraco, ela entra. Se não conseguir passar pelo buraco, não entra. Olha só como é bonito, né? Então, vamos imaginar aqui o esquema de uma rua, tá bom? A gente tem a rua aqui. O que consegue passar nessa rua aqui? Consegue passar um carro, consegue passar uma moto, consegue passar uma bicicleta. Mas se tentar passar um caminhão aqui, dá pra passar um caminhão? Não passa, tá bom? Então, isso aí que é uma barreira semipermeável. Ela escolhe o que pode entrar, conforme tem, né, o espaço para os bagulhinhos passar. Então, beleza. Isso é uma barreira semipermeável, tá? Então, né, sabendo disso, o que pode causar anormalidade nesses vasos sanguíneos?
Primeiro, a abertura das junções endoteliais ou dano no endotélio, aumentando a permeabilidade. Então, permeabilidade é a capacidade de coisas entrarem dentro do vaso sanguíneo. Se a gente aumenta a permeabilidade, usando aquele mesmo esquema lá, aquele mesmo raciocínio da estrada que passa moto e não passa caminhão, se a gente aumenta o tamanho da estrada, aquele caminhão vai conseguir passar, mesmo que ele não possa passar ali. Mas ele vai conseguir passar porque tem espaço para ele passar ali, beleza? Dano no endotélio, porque o endotélio ele vai se rasgar, tá bom? E abertura das junções endoteliais, ou seja, o espaço entre uma célula e outra aumenta. Então, a gente pode ter dano no endotélio, a abertura maior e o aumento da permeabilidade, porque o que causa permeabilidade é isso, de poder entrar. Então, se aumenta a permeabilidade, aumenta coisas que podem entrar nesse vaso sanguíneo, ok? Então, essa bombinha aí. Eu tô sentindo que eu não tô explicando tão bem hoje, mas eu vou melhorar. Quais são as principais causas, né, dessa normalidade? Primeiro, inflamação aguda, porque os mediadores inflamatórios causam contração das células endoteliais. Então, se as células endoteliais, elas se contraem, ela diminui de tamanho, porque contrair é você diminuir de tamanho, né? Então, se as células endoteliais, elas diminuem de tamanho, vocês concordam que o aumento do espaço entre uma célula e outra vai aumentar? Então, as células que eram para estar assim, elas não vão estar assim, elas estarão assim, porque elas estarão contraídas. Então, se quiser passar um bagulho aqui, passa, tá? Segundo, lesão do endotélio direta, como trauma, queimadura, toxina, bactéria e isquemia. Então, se você rompe o endotélio, aumenta a permeabilidade também, tá bom? 3. Reações alérgicas, liberação de histamina por mastócitos, aumenta a permeabilidade de forma rápida e transitória, porque em reação alérgica, a gente vai precisar que as nossas células inflamatórias, elas passem para o tecido, porque elas estão no vaso sanguíneo, elas vão precisar passar para o tecido. Como que ela vai fazer, né? A histamina, ela vai aumentar a permeabilidade, porque essas células, elas não têm que sair do vaso sanguíneo, elas têm que permanecer no vaso sanguíneo. Só que quando elas detectam, né, por meio da histamina, que elas precisam ir para o tecido, a histamina vai abrir o vaso sanguíneo aqui, num espaço bom para elas passarem. Então, elas vão andar, né? Vão caminhar e ir pro tecido que tem que ir. Então, beleza. Elas estão aqui, histamina, saiu. Beleza? Então, isso que acontece. Quarto, tumores e neovascularizações. Vasos neoformados são mais frágeis e permeáveis. O que são vasos neoformados? Vasos que acabaram de serem formados, olha só. Então, se eles acabaram de serem formados, eles não têm toda a estrutura necessária que os vasos mais antigos já têm, né, velho? Então, aqui eu fiz um desenho pra vocês, tá? Então, esse aqui é um vaso sanguíneo. E se vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender tudo de distúrbio circulatório. Então, a gente tem um vaso sanguíneo aqui, todo bonitinho, né? Então, a gente tem a albumina, que é uma proteína do nosso sangue, a albumina. A gente tem essas setinhas aqui, que eu vou explicar pra vocês o que são. E a gente tem água. De onde sai a água? Do nosso sangue, porque o nosso sangue tem água. Então, a água vem por meio dessas setinhas que eu vou explicar pra vocês agora. Então, a setinha vermelha, ela é a pressão oncótica. O que é a pressão oncótica? É a pressão... Na verdade, eu vou explicar em ordem, tá? A setinha amarela, ela significa pressão hidrostática. Então, isso aqui é a pressão hidrostática. O que é a pressão hidrostática? É a pressão que a água, que o líquido que tá aqui, faz contra a parede do vaso. É a força que faz para poder sair, tá bom? Então, a pressão hidrostática é a força que o líquido faz para poder sair do vaso sanguíneo. A pressão oncótica, que é essa vermelhinha aqui, é a pressão que tem no nosso vaso sanguíneo por causa da albumina, que faz o líquido ficar no vaso sanguíneo. Então, enquanto a pressão oncótica, ela puxa o líquido para fora, enquanto a pressão hidrostática puxa o líquido para fora, a pressão oncótica vai puxar o líquido para dentro, tá bom? Só que não de fora para dentro, mas de dentro para dentro mesmo. Então, o líquido tá aqui, a albumina vai fazer, opa, fica aqui,
se mantém aqui, tá? E como que isso acontece? A albumina, ela é responsável por essa pressão oncótica. Então, vocês concordam que se a pressão oncótica, ela tá alta, o líquido vai tender a ficar mais aqui dentro mesmo? E se ela tá baixa, o líquido vai tender a sair? Porque é a albumina que puxa o líquido para dentro. Então, pressão alta, o líquido fica. Pressão baixa, o líquido tende a sair. Ok? Então, como que funciona, né? Mecanismo. Aqui, a pressão hidrostática vai puxar o líquido para fora. Então, 85% desse líquido volta para o nosso vaso sanguíneo, porque não pode ter um acúmulo de líquido fora do vaso sanguíneo, senão a gente tem um edema, né? E 15% vai ser filtrado pelo sistema linfático. Então, ele vai ser filtrado e depois ele volta também, tá bom? Então, é isso aí. Então, em resumo, a albumina faz a pressão oncótica. E se a pressão oncótica tá alta, o sangue, ele fica. E se a pressão oncótica tá baixa, o sangue sai, tá bom? Então, é isso aí o que eu acabei de explicar pra vocês. Pressão oncótica atrai o líquido, pressão hidrostática empurra o líquido, a albumina mantém a pressão oncótica e o interstício reabsorve o excesso não drenado, tá? Patogênese, o que pode causar um edema? Aumento da pressão hidrostática vascular, porque o que é pressão hidrostática? Pressão hidrostática é a força que a água faz para poder ficar dentro do tecido, dentro do vaso. Mano, eu tô ruim. A pressão hidrostática é a força que o líquido faz para sair do tecido. Se a gente tem um aumento da pressão hidrostática, ou seja, se a pressão hidrostática tá alta, o líquido vai sair mais, tá bom? Segundo, pressão oncótica. O que a pressão oncótica faz? Ela faz o líquido permanecer no vaso sanguíneo. Se a pressão oncótica tá baixa, esse líquido vai tender a sair. Ok? Então, o líquido, em vez de ficar, ele vai sair porque a pressão está baixa. Terceiro, permeabilidade vascular, que é aquilo que eu falei, do potencial das células poderem sair do vaso e ir para um tecido, tá? Então, se a permeabilidade vascular está alta, sai mais líquido do tecido. E quarto, drenagem linfática. Se a drenagem linfática ela não está eficiente, porque aqui é 15%, se ela não está eficiente, ela não drena direito e fica líquido aqui, tá bom? Fica líquido fora do vaso sanguíneo. E aqui agora a gente tem os problemas que cada desenho desse pode causar, tá? Então, se a gente tem um aumento da pressão hidrostática, ou seja, um aumento da força que a água faz para sair do vaso, o corpo ele não vai conseguir reabsorver todo o líquido, porque tem muita água saindo. Por mais que a gente tenha o nosso sistema linfático aqui, o interstício aqui para poder filtrar o líquido, ele não vai conseguir filtrar tudo, então acaba passando líquido e fica líquido do lado de fora, tá? Então, o problema na pressão hidrostática pode causar um edema porque a água sai do nosso corpo, tá bom? E aí, quais são as doenças, tá? Neoplasia, trombose, ultragravidício, isso aqui vocês têm no slide. Problema na pressão oncótica. O que é a pressão oncótica? É a força que tem para o líquido permanecer no tecido, ok? Então, se a gente tem um problema na pressão oncótica, vocês concordam que o líquido ele vai tender a sair, porque não vai ter aquela força que vai puxar o líquido, vai ter só a força hidrostática que vai jogar o líquido fora? Então, e aí problemas na pressão oncótica vão afetar a albumina, porque a albumina é responsável pela pressão oncótica, então a albumina é responsável por manter o líquido dentro do vaso sanguíneo, ok? Então, a gente pode ter nefropatias, que é problema no rim, gastroenteropatias, desnutrição e cirrose hepática. Problemas nas junções, ou seja, no espaço entre uma célula e outra. Espaço entre uma célula e outra. Se a gente tem problema na junção, a gente vai ter um problema na permeabilidade, né? Porque se as células elas não estão tão juntinhas assim, vai sair mais coisa do que deveria, tá bom? Então, a gente pode ter um processo de inflamação, porque nossas células inflamatórias vão sair, então a gente pode ter um problema de inflamação, a gente pode ter intoxicação e toxemias, certo?
E o problema no sistema linfático? A gente vai ter o desequilíbrio do líquido, porque é o sistema linfático que filtra isso aí. Então, se ele não tá funcionando direito, vai sair muito líquido, tá? Vai permanecer líquido do lado de fora. Então, neoplasias, linfodenites e linfomeningites lá. Linfomeningites, não sei. E o problema na produção de albumina, que a albumina ela tá inteiramente ligada com a pressão oncótica. Se a gente tem problema na produção de albumina, o que vai acontecer? A pressão oncótica cai e sai mais líquido pro lado de fora, tá? Então é isso aí. Tipos de edema, né? Que até a Vanessa, que é a professora nova, ela falou muito desses tipos desses líquidos do edema. Então vamos lá. Os líquidos. A gente tem dois tipos de líquido. A gente tem o líquido transudato, que é, né, um líquido, um fluido ultrafiltrado com baixo teor de proteínas. Então ele tende a ser mais claro. E quando a gente tem um líquido transudato, a gente não tem inflamação, ok? Então o transudato, ele não é causado por inflamação, tá? Então ele tem baixa proteína. Se ele tem um baixo nível de proteína, o líquido é mais clarinho. Acho que nessas fotos não vai dar pra ver tanta diferença, mas o líquido, ele fica mais claro. E aí, pelo líquido ficar mais claro, você consegue ver ele mais certinho aqui, tá bom? E é isso aí. E o exudato, ele é um líquido rico em proteína, geralmente contém células inflamatórias. Então, é quando a gente já tem um problema de inflamação que a gente tem esse líquido exudato. Por isso que na aula de inflamação a professora falou assim, líquido exudativo purulento. Por que exudativo? Porque quando a gente tem o exudato, a gente tem inflamação. Então, é isso aí. Então, o exudato, ele é um líquido mais escuro, porque a gente tem muita proteína. Então, se a gente tem muita proteína, o líquido vai ficar bem mais viscoso, bem escurinho, ok? Distribuição do edema. Ele pode ser um edema localizado, que vai ser entre uma parte, que ele vai acontecer em uma parte específica do corpo, né? Então, o edema no dedo. É um edema só no dedinho. E um edema sistêmico, que pode atingir várias partes do corpo ao mesmo tempo ou o corpo inteiro. Beleza? Nomenclatura. São duas nomenclaturas diferentes, né? Anasarca, que é o edema generalizado intenso, por exemplo, o edema pulmonar ou pulmão hidrópico, tá? E a nomenclatura hidro mais a região que foi afetada. Só que hidro é usado quando a gente tem um líquido na cavidade, tá? Então, por exemplo, a gente tem o nosso coração, e o nosso coração a gente tem o pericárdio aqui. Se a gente tem líquido dentro do pericárdio, é hidropericárdio, porque tem líquido dentro da cavidade. O mesmo serve para o pulmão. Se a gente tem nosso pulmãozinho aqui, a gente vai ter a pleura, né? A pleura é aquele bagulho que reveste o pulmão. E a gente tem líquido na pleura. A gente tem uma hidropleurite. Pleurite, não sei, mas é alguma coisa que tem pleura, tá? Então, é água na pleura do pulmão. Então, aqui, hidrotórax é água onde? No tórax. Água não, líquido, né? Então, a gente tem um líquido no tórax. Olha que bagulho ridículo. Tá vendo? Hidropericárdico foi o exemplo que eu usei. É líquido dentro daquele espacinho do coração. Aqui dentro, ó. Líquido aqui. Edema de Reiki. Isso aqui é importante para nós, porque a gente é fono, né? Então, o que é o edema de Reiki? É quando a gente tem o edema nas nossas pregas vocais. E aí, eu preciso que vocês lembrem da hiperemia. O que é hiperemia? É a dilatação do vaso sanguíneo e o aumento do fluxo sanguíneo, tá bom? Então, se a gente tem a dilatação do vaso sanguíneo e o aumento do fluxo sanguíneo, o vaso aqui vai estar bem marcado. Vai ter vasos dilatados, vasos bem evidentes. Então, aqui a gente tem uma epiremia com um edema. Então, a gente tem o edema e a hiperemia aqui. Tá vendo? Então, o edema é esse tumor, essa bola que forma aqui, o tumor e epiremia, ok? Então, edema, epiremia. E quais são as consequências? Pode ter consequências benéficas, tanto consequências maléficas, né? As benéficas são diluição e dispersão de toxinas e bactérias e facilita a fagocitose. Por quê?
vamos supor que aqui a gente tem um tecido, né? E a gente formou um edema. Então, o que tem dentro do edema? Líquido. Vocês concordam que, ó, vamos lá. Se a gente tem a diluição e dispersão de toxinas e bactérias, a gente vai ter um edema exudativo, porque o edema exudativo, com líquido exudativo, é um líquido que tem células inflamatórias. Então, tá. Se a gente vai ter células inflamatórias aqui, a gente provavelmente aqui também vai ter o agente causador. Aqui no caso, o agente causador é esse asterisco aqui. Então, esses negocinhos aqui vão ir e vão papar esse negócio, entendeu? Papou. E aí, quando a gente tem esse edema aqui, outras coisas que estão causando problema na gente, eles não vão ter muito para onde ir, porque eles só vão poder ficar dentro desse espaço. Então, se ele só fica dentro desse espaço, deixa eu desenhar água aqui de novo. Se ele só fica dentro desse espaço aqui, é mais fácil para esse neutrófilo vir e jantar ele também. Entendeu? Então é isso aí, tá? Então, facilita a fagocitose. E as maléficas? As maléficas vai depender do órgão e da intensidade do órgão. E aqui eu coloquei 2 exemplos. O primeiro, o edema cerebral. Então, assim, a gente sabe que o nosso cérebro... Deixa eu pegar uma imagem aqui. A gente sabe que o nosso cérebro, ele fica dentro do crânio, certo? Se ele fica dentro do crânio, vocês concordam que se a gente tiver um edema aqui, ou seja, um acúmulo de líquido nessa parte do cérebro aqui, esse acúmulo de líquido não vai ter para onde se expandir. Então, ele vai ficar apertando aqui o cérebro, pressionando o cérebro. Ele pode estourar e vazar o líquido para dentro da cavidade daqui do cérebro. Então, não é legal. Então, o edema no cérebro, ele é muito perigoso porque ele pode estourar e o líquido não tem para onde inchar, entendeu? E aqui a gente tem o caso de um edema na perna, né? Então, é outros 500. Diferentemente do cérebro, a nossa perna, né? Ela não tem cavidade, tá? Então, se a gente tiver um edema aqui, vocês concordam que esse edema ele vai poder se expandir pra cá, pra cá, pra cá, pra onde ele quiser, e acaba que o edema que era pra ficar desse tamanho, ele fica assim. Mas não tem problema, óbvio, tem problema porque é um edema, mas ele não é tão perigoso quanto um edema no cérebro, porque esse edema ele pode se expandir. O do cérebro não consegue essa façanha, né? Então agora a gente vai mostrar as lâminas. Então vamos lá, né? A gente vai mostrar agora aquela mesma lâmina que eu mostrei no caso de hiperemia, só que agora por edema, tá? Então esse aqui é um edema pulmonar, uma hiperemia e edema pulmonar. Então, como eu falei aqui, o edema é o acúmulo de líquido. Então, isso aqui são alvéolos e aqui dentro tem líquido nesses alvéolos, tá? Então, primeiro, qual que é o tipo de líquido? A gente vai conseguir saber se tiver célula inflamatória ou não, né? Aqui, eu posso suspeitar que isso aqui seja um líquido exudativo, ou seja, com presença de célula inflamatória, porque tem essas célulinhas aqui, ó. Por mais que no zoom eu não consiga ver, mas eu tô vendo que tem célula aqui, certo? Então, isso aqui pode ser um edema exudativo, com líquido que tem células inflamatórias. Nesse zoom aqui, não sei se vai dar pra ver melhor. Mais ou menos, né? Mas difícil porque não ajuda. Tá. Eu acho que isso aqui são edemas, são lâminas diferentes. Eu acho que essa lâmina aqui, ela é diferente dessa lâmina aqui. Então, aqui a gente consegue ver provavelmente células inflamatórias mesmo, porque tem muita célula dentro desse líquido todo aqui. Então, se tem célula inflamatória dentro do líquido, a gente tem um líquido exudativo, tá? Então, aqui pode ser uma célula inflamatória, isso aqui pode ser uma célula inflamatória. Estão vendo? Isso aqui pode ser uma célula... Isso aqui é uma célula inflamatória, tá? Então, isso aqui é um exudativo mesmo. Aqui a gente não consegue muito bem ver se tem célula inflamatória. Mas isso aqui é um edema, tá? Isso aqui, novamente, é um alvéolo com líquido. Então, é um edema aqui. Beleza? Aqui, mesma coisa, tá? Então, é isso aí, não dá pra ver muito célula inflamatória aqui, não. Isso aqui pode ser uma célula inflamatória.
Se isso aqui for uma célula inflamatória, isso aqui é um edema no tipo transudato também. No tipo exudato também, porque tem célula inflamatória. Mas, não sei, velho. Não sei. Não dá pra ver direito. Então é isso aí. Vou ver se tem outra lâmina aqui pra ver pra vocês. Gente, eu não tô conseguindo ver a macroscopia do edema, mas eu vou tentar achar em outro atlas aqui pra mostrar pra vocês essa parte aqui, porque no site da UFMG não tá indo. Não achei peça nenhuma de edema, mas eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou dividir os vídeos em, deixa eu ver, 1, 2, 3, acho que pelo menos umas 4 partes só sobre distúrbios circulatórios. Aí eu vou postar e aí depois eu posto de inflamação, beleza? Então, até pro vídeo não ficar tão longo, né? Mas é isso aí. Então daqui a pouco eu volto.